Agora para uma entrevista, né, Matheus? É isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí, o inspetor Fabrício Loyola, que vai conversar conosco a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, encaminha para a gente aqui para o nosso WhatsApp. Inspetor, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu começo perguntando aqui em relação ao período da Semana Santa. Nós estamos aí há poucos dias desse feriado prolongado e eu queria que o senhor pudesse explicar como é que está sendo preparado toda a corporação, a instituição, para esse feriado movimentado aqui no estado do Piauí, no Brasil como um todo, mas as rodovias que cortam o nosso estado, que estão na responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal agradece o espaço de estar aqui para poder conversar com a sociedade e orientar. A gente vê a Semana Santa como um período de preocupação em razão de alguns fatores de riscos. Um deles diz respeito à maior pulverização do público, né? Geralmente no Piauí nós temos o principal destino da capital para o litoral. Na Semana Santa as pessoas tendem a buscar o interior, especialmente municípios na região ali da BR-316, só que nós já antecipamos o nosso posicionamento de viaturas e já estamos fiscalizando. A gente precisa que o cidadão participe, que ele colabore, planeje a sua viagem. Nós estamos fiscalizando, há elevados números de fiscalização, tanto em trânsito como em combate ao crime, mas a gente precisa da participação do cidadão. Na manhã de hoje mesmo, às 5h30 da manhã, nós tivemos um acidente grave com 2 óbitos, uma colisão frontal, a principal causa de morte nas rodovias que cortam o estado do Piauí. Isso nos preocupa, isso nos entristece, porque uma colisão frontal entre 2 motocicletas, se você for parar para refletir sobre o tipo de veículo, o tamanho do veículo para o tamanho da via, você chega à conclusão que, no mínimo, um dos veículos estava sendo imprudente, no mínimo. Então, a gente precisa repensar o trânsito, a gente precisa da participação do cidadão. Nós fizemos alguns estudos sobre anos anteriores, comportamento do condutor. No Carnaval foi um sucesso, nós conseguimos reduzir a mortalidade em 75%, à custa de muito trabalho, mas nós precisamos que o cidadão faça a sua parte. Boa tarde, Fabrício, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde Piauí. Você falava em números. Hoje, o que os números falam sobre o estado do Piauí? Onde mais os piauienses estão cometendo crimes no trânsito relacionados à BR? Olha, nós temos uma preocupação porque os acidentes, eles têm uma estatística muito clara, eles estão relacionados com as infrações de trânsito. Nós temos principalmente Teresina e Pico chamando a atenção na quantidade de infrações e também na quantidade de acidentes. Eu trouxe alguns números aqui para que o cidadão tenha uma ideia. Chama a atenção no Piauí a questão das motocicletas, né? Há um equívoco em dizer as polícias estão tomando a moto por motivo arrecadatório ou porque é imposto e tributo. O que acontece no Piauí? As motocicletas até 170 cilindradas não pagam IPVA, então não tem tributo. O licenciamento é cerca de R$ 49,00 o valor. Quando a gente aborda aquele veículo, por que ele não está regular? Porque tem uma série de infrações penalizadas. Ou seja, aquele veículo foi utilizado para cometer uma série de infrações, ou por aquela pessoa que estava usando o veículo, ou porque cedeu, ou deixou que o filho fosse brincar em um veículo, colocar a vida dos outros em risco. E aquele veículo está irregular por quê? Porque, de acordo com o artigo 131, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, para que o veículo seja considerado devidamente licenciado, ele tem que estar com impostos, com taxas e com as multas penalizadas já pagas. Porque de nada adianta você multar, você ter uma infração, se aquela penalidade ela não tem efetividade. Então, não é esse discurso arrecadatório. Na verdade, as pessoas estão se escondendo atrás de um suposto imposto, que não é, para tentar se esquivar do pagamento de multa e vai ter que pagar. Se cometeu a infração, vai ter que arcar com aquela penalidade. Vamos para dados que eu trouxe aqui para vocês, que eu acompanho vocês sempre que eu posso, e eu sei que vocês gostam de números e de dados claros. 2024, só aqui no Piauí, só a PRF, lavrou 27.798 autuações para motocicletas. São quase 30.000 autuações para motocicletas em um ano só nas BRs do Piauí.
Dessas 30 mil, quase 4 mil motociclistas foram abordados conduzindo sem CNH, só no Piauí. Vamos lá, sem usar o capacete, mais de 8.500 flagrantes em um ano. E aí nós vamos, em 2025 nós já temos 2.353 flagrantes de deixar de usar o capacete. Quando a gente vai para os sinistros, que são os acidentes, nós temos o quê? Em 2024, 854 acidentes envolveram motocicletas. Representa mais de 50% dos acidentes do estado. Um único tipo de veículo, ele está envolvido em mais de 50% dos acidentes. Se a gente for para acidentes com mortes, as motocicletas representam 70%. De todos os tipos de veículos, são vários tipos. A motocicleta sozinha É o que é mais fatal, né? é o que é mais fatal. E a gente fica associando o capacete à multa. É a vida, né? Superintendente, a gente sempre comenta aqui essas ações que são realizadas pela Polícia Civil, no caso a Secretaria de Segurança Pública, no combate ao grau, essa prática que acaba provocando uma série de problemas, até mesmo vindo a se findar a vida dessas pessoas que praticam essas manobras, né? Eu sei que a PRF trabalha com integração, trabalha com parcerias, mas no tocante a essa prática, o grau, como é que a PRF avalia essa situação, tendo em vista que a gente tem vários municípios que margeiam aí as rodovias que cortam o estado do Piauí, e as pessoas costumam a praticar esses delitos, né? Como é que está sendo avaliado em relação ao grau? Existe uma parceria com a Secretaria de Segurança para que possa inibir também essa prática? Olha, você fez duas perguntas Sim. em uma, né? Uhum. Sobre parceria, é integral. Praticamente toda semana existe uma equipe da PRF reunida com alguma equipe da Secretaria de Segurança Pública. Tem abertura total com o secretário Chico Lucas, com os delegados que lideram áreas como o Zanata, na Superintendência de Operações Integradas, o Anchieta, que trabalha na área de tecnologia e inteligência também. Nós temos parcerias gigantescas. Então, isso gera resultados para a sociedade. Nós vivemos trocando informações, se apoiando, trocando conhecimento. E aí a outra pergunta, qual a posição da PRF sobre as operações contra o grau? A PRF apoia integralmente todas as ações da Polícia Civil em combate ao grau. A gente não pode chamar de esporte algo que coloque em risco a vida das pessoas. Ah, mas a vida é minha. Você não tem o direito de ocupar um leito de hospital e tomar a vez de alguém que se acidentou sem querer, se acidentou em casa, de uma pessoa que estava doente. Você não tem o direito de ir para demonstrar uma habilidade desnecessária, demonstrar uma irresponsabilidade. Você não tem o direito de ocupar um leito de hospital, que já não são muitos. O cidadão chega no hospital, os leitos estão ocupados. Quando a gente visita o HUT, a quantidade de leitos ocupados por pessoas envolvidas em acidentes com motocicletas é gigantesca. Então, e o que a gente observou nessas operações muito bem geridas pela Secretaria de Segurança? Além dos crimes de trânsito, foram encontradas com algumas pessoas drogas, armas, envolvimento com organizações criminosas. Então, o grau, ele praticado em via pública, ele não tem justificativa. E um senhor idoso que vai passando, uma pessoa idosa que vai passando na via, que não viu, não percebeu, tem um problema de audição. E uma criança que se soltou do braço da mãe. Ah, mas aquela criança não devia estar ali. Não, quem devia não estar é você. Porque uma criança que ela solta do braço da mãe é um comportamento infelizmente esperado. Mas um irresponsável que está levantando pneu de moto, colocando em risco a vida dos outros, ele poderia ter evitado aquilo ali. A gente não pode colocar no mesmo local, a gente não pode colocar no mesmo debate uma criança, um idoso e um irresponsável. A criança e o idoso precisam do nosso cuidado. A pessoa que está conduzindo a moto, está praticando o grau, para demonstrar habilidade, para ser aceito num grupo, ela precisa ser punida e muitas vezes precisa de uma ajuda psicológica ou até psiquiátrica, porque não tem motivo para estar cometendo aquilo. Helder?
Inclusive falando sobre educação, falando sobre crianças, pegando esse gancho do que o senhor falou, nós tivemos ontem, esses dias, né, um lançamento de um projeto Educar PRF, na minha terra natal, Campo Maior, no norte aqui do Piauí. Queria saber como é que foi idealizado esse projeto, como é que foi dado esse pontapé lá no município. Essa temática consegue até abrir um sorriso, porque é muito legal quando a gente se aproxima do cidadão. A PRF ela tem mais de uma frente de atuação. A fiscalização, ela não é um fim em si, ela faz parte de uma política pública, ela é uma ferramenta de uma política pública para entregar segurança para a sociedade. Outra ferramenta é essa abertura social, ações educativas. Então, nós escolhemos Campo Maior, né, a Escola Mariema Paz e a Escola Cívico-Militar, para lançar o projeto Educar, o que é? Nós vamos nos aproximar da escola, fazer ações de educação para o trânsito, levar essa temática para mais de 800 alunos nas duas escolas e com o tempo nós queremos também sensibilizar professores, funcionários e a comunidade ao redor daquelas escolas. Para quê? Para que a gente comece a incutir na sociedade temáticas relativas ao trânsito e diminuir a mortalidade. Campo Maior tem uma peculiaridade, que aquele é próximo à capital. Campo Maior, por ter um povo muito trabalhador, vivedor, nós temos ali aquele trecho urbano cortado pela BR-343 com um comércio muito ativo, ali gera emprego, gera renda, só que ali também está tendo muito acidente. Qual foi o primeiro passo nosso ali em Campo Maior? Nós enviamos foi solicitada nós pela OAB, e nós enviamos ao DENIT uma série de sugestões de modificações mínimas na estrutura viária para ser feito logo, sinalizações, pequenas intervenções já está sendo feito para melhorar a sinalização. E, além disso, nós passamos a fiscalizar e estamos entrando nas escolas. Então, são várias frentes de atuação. A gente está entrando na infraestrutura viária, solicitando ao DENIT, que é um parceiro importante. Nós estamos fiscalizando e estamos nas escolas. É muito legal quando você chega na escola e as crianças vêm perguntar, o jovem vem perguntar. Por quê? Quando a gente não ocupa a mente do jovem, o crime ocupa, né? E a gente precisa estar perto. Então, a gente tem gastado muita energia com isso. A gente tem ido nas instituições, nós queremos levar a mais municípios do Piauí esse projeto Educar. É um projeto grande, a gente vai participar de vários eventos ao longo do ano nessas escolas escolhidas. É muito interessante, é muito legal a gente ver o envolvimento dos órgãos locais, Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, e a gente está vendo o envolvimento da sociedade. Em Picos, por exemplo, a gente tem uma aproximação muito grande com a OAB através de um questionamento que eles fizeram para a gente. E aí a gente conseguiu fazer um alinhamento e estamos planejando ações futuras. Então, o que? Uma das ações da PRF para buscar reduzir a mortalidade no trânsito. A gente precisa fiscalizar, é um viés de trabalho, mas também precisa sensibilizar as pessoas. Estamos muito felizes com esse início lá em Campo Maior. Foi trabalhoso, tem alguns detalhes que a gente precisa fazer. Já estive lá algumas vezes em alguns eventos, e que Campo Maior, sua terra natal, né, sirva de exemplo para os outros lugares. Então a PRF ela vem com esse viés de participação ativa. O cidadão de bem, o cidadão que quer, que tem esperança, ele deve procurar a Polícia Rodoviária Federal, que nós queremos. Uma situação que eu tenho chamado a atenção das pessoas é sobre o trecho urbano dos municípios nos feriados, Sim. como vai ser agora a Semana Santa. Vamos lá, Campo Maior, com aquele comércio rico daquela região ali da 343, que cruza a cidade, ali você vai ter uma pessoa distraída, que não está acostumada com aquele trânsito intenso. Você vai ter um idoso passando na calçada, você vai ter uma pessoa indo trabalhar de bicicleta. Você tem uma ideia, uma pessoa chegou a me questionar, aquela bicicleta não devia estar ali. E ele vai trabalhar como? É responsabilidade nossa. Aquele público não está acostumado com o trânsito do feriado. A gente está de passagem por ali, o espaço é dele, o dia a dia é dele, é ali que ele tira o sustento. Então, a gente faz, pegando o gancho de Campo Maior desse exemplo, um apelo para que as pessoas nos feriados, quando passarem pelos municípios menores, redobrem a atenção. Porque ali existem pessoas que não são acostumadas com esse fluxo mais intenso, que estão tocando a vida, estão indo trabalhar, estão indo para uma escola, estão indo para a sua empresa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade social.
Matheus. Olha, para a gente finalizar, superintendente, o senhor falou, inclusive, na sua primeira fala, sobre a operação do Carnaval, né? Dentre essas operações que são realizadas pela PRF, Carnaval, Semana Santa, temos agora férias, dessas operações, qual é a que requer maior atenção por parte da PRF? Eu acredito que todas são consideráveis operações importantes, mas é aquela que o efetivo é dobrado, que a atenção é maior. Qual é o período de maior preocupação dentre essas operações? Eu entendi o que você quis falar, né? Uhum. Em todas tem uma atenção especial, mas existe uma preocupação muito grande, especialmente com o que aconteceu agora na Rodovida, que a gente divulgou bastante, né? Que vai ali do meio de dezembro até logo após o Carnaval, porque coincide com alguns períodos de folgas das pessoas, tem férias escolares, tem recessos das instituições, tem férias nas instituições, tem empresa que dá férias coletivas. Então, um estudo da PRF apontou que é o maior fluxo de veículos e pessoas nas rodovias esse período que vai desde meados de dezembro até logo após o Carnaval. Reforçou o efetivo e conseguiu resultados positivos. Apesar de esse ser o período com maior intensidade, com maior fluxo, em todos os outros, como você falou, né, a gente reforça como vai ser na Semana Santa. É interessante que algumas pessoas buscam grupos de WhatsApp para saber quando que vai ter blitz. E a gente está vindo e dizendo, olha, vai ter. A gente vai ter radar fiscalizando, a gente vai ter equipes nos pontos de ultrapassagem. E pegando o gancho da sua pergunta, esse ano nós já flagramos quase 4.000 ultrapassagens proibidas e quase 6.000 veículos acima do excesso de velocidade. Então, se você for juntar aqui, já são quase 10.000 flagrantes de infrações relacionadas com a colisão frontal, que é a principal causa de morte nas rodovias. Em 2024, esse número chegou a 2.145 flagrantes de ultrapassagem e mais de 12.000 flagrantes de excesso de velocidade. Então, 18.000, quase 20.000 flagrantes de infrações relacionadas à colisão frontal. Então, o que isso significa? Apresentei números de fiscalização, são elevados, mas eles estão relacionados com a morte. E a gente precisa repensar como que a gente encara o nosso comportamento no trânsito, porque as nossas equipes, elas estão trabalhando, a gente está se dedicando, mas sem a participação do cidadão, nós não vamos ter sucesso. Tá aí, perfeito. Conversamos com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí, Fabrício Loyola, explicando para a gente as ações que serão realizadas, principalmente nesse período da Semana Santa aqui no estado do Piauí. Superintendente, muito obrigado pela sua participação. Sinta-se à vontade a retornar outras vezes aqui. Quero que o senhor possa também abraçar o nosso amigo lá da comunicação, o inspetor Alexandre, que ele fez essa ponte aqui, encontrei ele inclusive na sua terra, viu, Adefilho? Lá em Campo Maior. Quando eu estive na Batalha do Genipapo, ele disse, rapaz, vamos levar o superintendente lá para fazer um balanço aí. Perfeito, o espaço está aberto aqui. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. O inspetor Alexandre é um amigo, está colaborando, porque a gente tem essa ideia de transparência. Na função que eu estou atualmente, superintendente, às vezes a gente não consegue estar atendendo todo mundo. São muitas reuniões, muitas decisões complexas são tomadas. A gente tem tentado trazer inovação aqui para o Piauí, trazer recursos. Sou piauiense, nascido e criado. Tudo que eu puder trazer para o Piauí eu vou trazer, de melhoria, de equipamento, de fiscalização, de ações sociais. E aí nós temos lideranças importantes na nossa instituição, como o caso do inspetor Alexandre, que conseguem otimizar o aproveitamento desse espaço. Então, ele está ali posicionado entre o núcleo de segurança viária e o núcleo de comunicação, justamente para reforçar a nossa capacidade de atendimento à imprensa, porque a nossa política de gestão é transparência. Eu acompanho vocês aqui no Jornal da Tarde. Perfeito. E eu já vim para cá com alguns recortes de números, porque eu sei bacana, que se eu falasse alguma bobagem aqui, vocês iam cobrar. Inspetor, mas tem isso. Eu disse, não, vou levar os números porque a abordagem deles é muito técnica. Perfeito.